Você já sentiu que Deus te afastou de certas pessoas, fechou algumas portas ou te colocou em um lugar de silêncio onde parece que ninguém te entende? Já se perguntou por que, em certos momentos da vida, você sente que está sozinho, mesmo cercado por tantas vozes? Isso não é um acaso. Deus tem um propósito no isolamento. E se você não entender o que Ele está fazendo, pode acabar resistindo a um processo que foi planejado para te transformar. Hoje, vamos desvendar um mistério espiritual profundo. Por que Deus escolhe alguns momentos da sua vida para te separar? Por que Ele permite que você ande por caminhos solitários? E o mais importante, como isso está preparando você para algo muito maior? Se essa palavra já tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque a mensagem de hoje pode mudar a sua perspectiva e te fortalecer para tudo o que Deus está preparando. Quando Deus te separa, Ele não está te abandonando, Ele está te preparando. Muitas vezes, olhamos para a solidão como algo negativo, mas na verdade é um tempo de edificação. Veja a vida de Moisés. Antes de libertar o povo, Deus o levou para o deserto, onde ele passou anos longe de tudo que conhecia. Davi foi ungido rei, mas antes de assumir o trono, precisou viver como fugitivo, escondido nas cavernas, aprendendo a depender de Deus. Até mesmo Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para um período de jejum e oração. Você percebe o padrão? Sempre que Deus quer elevar alguém, antes Ele separa essa pessoa do comum. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. O isolamento muitas vezes vem acompanhado de dor, porque nos força a abandonar velhos hábitos, a desapegar de certas pessoas e a enfrentar a nós mesmos. Quando estamos cercados por muitas vozes, é fácil nos distrair. Mas quando Deus nos leva para um tempo a sós com Ele, somos confrontados com a verdade. Isso pode ser desconfortável, mas é necessário. Imagine uma águia ensinando seu filhote a voar. Primeiro, ela prepara o ninho, mas quando chega o tempo certo, ela começa a remover as penas e as folhas macias, tornando o ninho desconfortável. Isso força o filhote a sair e aprender a voar. Deus faz o mesmo conosco. Quando Ele quer nos levar para um novo nível, Ele torna desconfortável aquilo que antes parecia seguro. Se você sente que Deus está te chamando para um tempo de isolamento, não lute contra isso. Muitas vezes, buscamos respostas onde não deveríamos. Confiamos demais em conselhos humanos e esquecemos que a verdadeira direção vem de Deus. O silêncio que você sente pode ser a voz de Deus tentando te ensinar algo. Você já percebeu como algumas das maiores revelações da Bíblia aconteceram quando alguém estava sozinho com Deus? João recebeu o livro do Apocalipse quando estava exilado na ilha de Pátimos. Elias ouviu a voz de Deus em um momento de isolamento total, onde tudo parecia perdido. Deus fala na solidão. Ele não quer que você se distraia com o ruído do mundo. O tempo de separação também serve para fortalecer sua fé. Quando estamos cercados por pessoas, é fácil depender delas. Mas quando estamos sozinhos, aprendemos a depender exclusivamente de Deus. Jó perdeu tudo: seus bens, sua família, sua saúde. Ele ficou completamente sozinho, mas foi nesse tempo que ele declarou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Deus usa o isolamento para revelar quem Ele é. Você pode estar passando por um momento difícil agora, mas não se esqueça. Se Deus te separou, é porque Ele está preparando algo poderoso na sua vida. Agora, preste atenção. O isolamento não é para sempre. Ele tem um propósito e um tempo determinado. Depois que Deus molda você, Ele te lança para o propósito final. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e lançado na prisão. Por muitos anos, ele viveu em um tipo de isolamento, longe da sua família e de tudo que conhecia. Mas no tempo certo, Deus o tirou da prisão e o colocou no palácio. O tempo de solidão não é castigo, é treinamento. Deus te esconde para depois te revelar. Você já se sentiu assim? Já teve momentos em que parecia que ninguém te entendia, que tudo estava dando errado e que você não sabia mais qual era o plano de Deus? Se sim, saiba que você não está sozinho. Muitos servos de Deus passaram por isso antes de viverem os planos que Ele tinha para suas vidas.
A questão é: você confia em Deus o suficiente para permanecer firme mesmo quando não entende o que Ele está fazendo? Se você crê que Deus está trabalhando na sua vida, comente aqui: eu confio no Senhor. Declare isso, escreva essa verdade. Sua fé precisa ser verbalizada. O inimigo quer que você duvide, mas você deve se posicionar e afirmar que confia no tempo de Deus. Muitas vezes Deus nos separa para nos ensinar a ouvir a voz dele sem distrações. No meio da multidão, nossa mente fica cheia de opiniões, conselhos e influências externas, e isso pode nos impedir de discernir a direção que o Senhor quer nos dar. Quando Deus te leva para um tempo de silêncio e solidão, Ele está treinando seus ouvidos espirituais. Ele quer que você aprenda a depender dele e não de palavras humanas. Pense em Samuel. Quando era menino, ele ouviu a voz de Deus chamando por ele, mas não reconheceu de imediato, pois nunca tinha experimentado aquela comunhão. Hoje, quantas vezes Deus fala e você não percebe? Talvez Ele esteja usando o silêncio para que, em vez de buscar respostas no mundo, você aprenda a buscá-las diretamente nele. Esse é um tempo de aprendizado e crescimento. Deus não te quer sozinho sem propósito. Ele te quer mais íntimo da voz dele, mais sensível à direção do Espírito Santo. Além de te ensinar a ouvir, o isolamento também serve para moldar o seu caráter. Deus não quer apenas te levar para um novo nível. Ele quer que você esteja preparado para sustentar aquilo que Ele te dará. Pense em José. Ele tinha um chamado grandioso, mas antes de chegar ao palácio precisou ser tratado. Deus permitiu que ele fosse vendido, injustiçado e esquecido na prisão, porque naquele tempo de solidão ele estava aprendendo lições que o tornariam um líder sábio e humilde. Deus faz o mesmo conosco. Há comportamentos que precisam ser ajustados, há áreas do coração que precisam ser purificadas. Muitas vezes, Deus nos isola porque, se nos entregasse a promessa antes da hora, correríamos o risco de destruí-la por falta de maturidade. Então, em vez de reclamar desse tempo, pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse processo? Se você sente que está passando por esse tempo de separação, veja isso como um convite de Deus para aprofundar sua intimidade com Ele. Se todos se afastaram, se você sente que Deus fechou algumas portas, não veja isso como um castigo. Encare como uma oportunidade de construir uma relação mais forte com o Pai. Comece praticando isso no seu dia a dia. Tire momentos de qualidade para estar com Deus. Leia a Bíblia não apenas para buscar respostas imediatas, mas para conhecer mais a Deus. Quando estiver sozinho, fale com Deus como um amigo. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, constantemente se retirava para orar sozinho, porque ele sabia que seu poder vinha da comunhão com o Pai. Quanto mais você se aproxima de Deus no seu secreto, mais preparado você estará para viver tudo o que Ele tem para você. Outra lição importante é aprender a se contentar com a presença de Deus acima de qualquer coisa. Muitas vezes nos apegamos às pessoas, ao reconhecimento e à validação dos outros, e isso nos impede de estar plenamente satisfeitos em Deus. Quando o Senhor te separa, Ele está te ensinando que Ele é suficiente. Você já percebeu como Davi, antes de se tornar rei, escreveu tantos salmos de adoração no tempo em que estava sozinho no deserto? Ele aprendeu a encontrar plenitude em Deus. Você precisa se perguntar: se tudo me for tirado, será que ainda sou capaz de me alegrar na presença do Senhor? O isolamento te ensina que sua felicidade não pode depender das circunstâncias, mas sim da comunhão que você tem com Deus. Se esse tempo de separação tem sido doloroso para você, lembre-se de que cada processo de Deus tem um propósito. Nenhuma fase da sua vida está acontecendo por acaso. Se Deus permitiu que você ficasse sozinho por um tempo, é porque Ele está te preparando para algo maior. Confie no tempo de Deus. Aproveite esse momento para fortalecer sua fé, para desenvolver sua identidade em Cristo e para crescer espiritualmente. Se você deseja que Deus te fortaleça nesse tempo, comente aqui: eu creio que Deus está me preparando. Agora quero deixar 3 conselhos práticos para você aplicar no seu dia a dia. Primeiro, cuide da sua mente e do seu coração. O inimigo tentará usar esse tempo de solidão para plantar mentiras, dizendo que você não é amado, que Deus te abandonou ou que nada vai mudar. Repreenda esses pensamentos e declare a verdade da palavra.
Segundo, estabeleça uma rotina de oração e meditação na Bíblia. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais forte se torna espiritualmente. E terceiro, use esse tempo para desenvolver habilidades e dons que Deus colocou em você. O isolamento não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Invista no seu crescimento, estude mais sobre Deus, descubra qual é o seu chamado. Se esse vídeo tem falado com você, continue assistindo porque ainda há mais para ser revelado. Deus quer que você saia desse processo mais forte, mais preparado e mais cheio da presença dele. Não saia antes de ouvir o que Deus ainda tem para te dizer. Não perca essa oportunidade de ser edificado. Continue firme, porque no tempo certo Deus vai te tirar desse deserto e te levar para o propósito que Ele tem para você. Agora me diga, como você tem lidado com esse tempo de separação? Você já percebeu que Deus está trabalhando na sua vida de forma especial? Compartilhe nos comentários, pois sua experiência pode edificar outras pessoas que também estão passando por isso. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo desse processo. Muitas vezes, o processo de isolamento que Deus permite em nossas vidas pode ser incompreendido como um momento de castigo ou abandono. Porém, é preciso entender que o isolamento tem uma razão muito mais profunda. Deus nos chama para um tempo a sós com Ele, para purificar nossa visão e nos ensinar a ouvir sua voz com clareza. No meio da agitação do mundo, é fácil nos distrairmos com tantas vozes e opiniões, mas no deserto, no silêncio, Deus fala de maneira única. Em 1 Reis, no capítulo 19, vemos o profeta Elias, que após um grande confronto com os profetas de Baal, se encontra sozinho em uma caverna, completamente esgotado. Foi nesse momento de solidão que Deus falou com Elias. Não no vento forte, nem no terremoto, mas em uma voz suave e tranquila. Isso nos ensina uma grande lição. Nos momentos de solidão, Deus quer nos falar de maneira mais íntima, nos chamando para um relacionamento mais profundo. Você tem permitido que o silêncio de Deus seja uma oportunidade de se aproximar dele? Não tema esse silêncio, mas busque ouvir sua voz com mais clareza. Se você sente que esse tempo de isolamento está trazendo mais proximidade com Deus, comente abaixo. Estou ouvindo a voz de Deus mais forte. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. Esse isolamento, longe de ser um castigo, é na verdade um tempo de preparação para o futuro. Não podemos ignorar que Deus sempre usa esses períodos de retiro para transformar os nossos corações, para lapidar o nosso caráter. Quando estamos rodeados de pessoas e de atividades, é fácil ser levado pela pressão do momento, pelas expectativas externas e até pelos próprios desejos. Mas é quando estamos sozinhos que somos forçados a confrontar nossas falhas, nossas fraquezas e principalmente nossos medos. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele passou 40 dias de jejum e oração. Não estava apenas se preparando fisicamente, mas espiritualmente, para o ministério que estava prestes a começar. Jesus, o Filho de Deus, precisou desse tempo para ser fortalecido e preparado para a missão. Isso nos mostra que se até ele passou por um processo de preparação em solidão, por que nós deveríamos ser diferentes? Não desanime no processo, mas permita que Deus te molde. Não se esqueça de que é no deserto que a sua fé será refinada e você aprenderá a depender completamente de Deus. Se você está passando por um tempo difícil, não se desespere. Confie, porque Deus está usando essa fase para te preparar para algo maior. Deus, ao te isolar, está te separando para algo muito maior. Algo que você talvez ainda não entenda completamente. E é exatamente aí que entra o poder da confiança. Quando Deus nos separa, Ele nos pede para confiar nele em um nível que nunca havíamos alcançado antes. Não se trata apenas de confiar nas promessas de Deus, mas confiar no seu processo. O apóstolo Paulo, por exemplo, após a sua conversão, passou anos em preparação, isolado, antes de ser enviado para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Ele foi apartado para aprender com Deus, para ser treinado para a grande obra que estava por vir. Você acha que Paulo se sentiu frustrado em algum momento de sua jornada? Certamente. Mas ele confiava que Deus tinha um propósito para aquele tempo de separação. O mesmo acontece conosco. Se você está se perguntando por que Deus te isolou, entenda que Ele está trabalhando em algo muito maior.
Confie no processo, mesmo quando você não entender os motivos. Hoje, pare por um momento e se pergunte: estou confiando no processo que Deus tem para mim? Se você sente que precisa confiar mais em Deus, escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus para a minha vida. Isso é um ato de fé e confiança. Esse tempo de solidão também é uma oportunidade de revisar o que realmente importa. Muitas vezes estamos tão imersos nas preocupações cotidianas que não damos valor ao que realmente importa. Quando tudo à nossa volta é removido, Deus nos convida a focar no que é eterno. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus nos fala para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. A solidão, longe de ser algo negativo, é a oportunidade que Deus nos dá para alinharmos nossas prioridades. Estamos buscando o reino de Deus acima de tudo, ou estamos tentando preencher o vazio com coisas temporárias? A solidão te dá a chance de refletir sobre isso. Quando você se afasta da agitação do mundo, você tem a chance de voltar ao básico, de focar no que é eterno, de reconstruir suas fundações espirituais. Se você sente que Deus está te direcionando para buscar o reino com mais intensidade, diga nos comentários: estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Isso reforça o compromisso que você tem com a prioridade divina. Se você conseguir enxergar a solidão como uma oportunidade e não como um castigo, você verá que Deus está, na verdade, te levantando para algo extraordinário. Ele não te abandonou. Ao contrário, Ele quer te levar a um nível de intimidade com Ele que você nunca experimentou antes. Se você tem se sentido sozinho, saiba que é nesse silêncio que Deus quer falar profundamente com você. Ele quer te ensinar a confiar, a depender dEle. E, acima de tudo, Ele quer que você cresça, pois Ele tem grandes planos para a sua vida. Agora, quero que você tome uma decisão em seu coração. O isolamento não vai te derrotar. Pelo contrário, ele vai te fortalecer, vai te ensinar a viver em gratidão, a confiar mais em Deus e a buscar o seu reino acima de tudo. Deus tem um propósito para esse tempo na sua vida. E se você confiar nele, você verá as portas que ele vai abrir para você no futuro. Não tema esse processo, mas acolha-o, pois ele vai te transformar de uma maneira que você nunca imaginou. Agora vamos orar. Receba essa oração. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor tem me concedido. Mesmo que o isolamento tenha sido difícil, eu sei que o Senhor tem um propósito divino em cada etapa da minha jornada. Eu te peço, Senhor, que me ajude a entender o que o Senhor deseja ensinar neste momento. Que eu possa ouvir a sua voz com mais clareza, que meu coração esteja aberto para aprender e crescer em sua presença. Senhor, ensina-me a confiar no seu processo, mesmo quando não entender os motivos. Eu sei que através dessa solidão, o Senhor está me moldando, me preparando para algo maior. Fortalece a minha fé, me dá coragem para seguir em frente e me ensina a viver com gratidão, mesmo nas dificuldades. Quero colocar minha vida diante de ti, Senhor, e declarar que confio em tuas mãos poderosas. Que em cada situação eu possa ver a tua fidelidade e reconhecer o teu agir em minha vida. Que essa oração e mensagem toque profundamente seu coração e te fortaleça no processo que Deus está conduzindo em sua vida. Se você se comprometer com essa transformação, compartilhe nos comentários, pois isso pode ser um testemunho poderoso para outros que estão passando pelo mesmo processo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que esse tempo de isolamento traga frutos de bênçãos para a sua vida. Agradeço de coração por você ter assistido até aqui. Sei que essa mensagem falou com você e quero te incentivar a continuar buscando mais de Deus. Se esse vídeo te abençoou, não saia sem deixar seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé e te aproxime mais de Deus.